Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar, sou gerente de marketing da Barenbrug do Brasil e nesse bate-papo Barenbrug eu converso com o Alexandre Bernd, ele que é pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Suas pesquisas têm grande ênfase nas metodologias e na quantificação da emissão e sequestro de carbono. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência, sustentabilidade e tendências para a pecuária nesse sentido. Vamos nessa? Alexandre Bernd, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui com a gente, por separar um tempinho na agenda para a gente bater um papo. Sempre um prazer estar contigo e obrigado pela sua presença aqui, mais esse bate-papo Barenbrug com a gente. Obrigado, Gustavo, pelo convite e a Barenbrug pela oportunidade da gente bater esse papo. Muito bom. Sempre uma temática mais do que atual, a gente falar sobre sustentabilidade, sobre emissão e sequestro de carbono na pecuária, então tem muita coisa para a gente aflorar nessa conversa e trazer de informação para a nossa audiência aí. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, Alexandre, como é que foi a evolução e pedir para você contar para a gente como é que foram os seus primeiros projetos de pesquisa nessa área de sustentabilidade, de carbono, e como é que foi a sua evolução nessa área de estudo, de lá para cá, desde esse começo? É uma história, não digo que é muito longa, mas eu tenho como marco o ano de 2005, que foi o ano que eu ingressei como pesquisador no Instituto de Zootecnia, na verdade na APTA, em Andradina, e foi muito curioso, porque o meu chefe na época, ele me disse assim, olha, eu só te contrato se você for trabalhar com metano. E eu falei, que bom, porque eu só venho para cá se for para trabalhar com metano. Então a gente teve casamento perfeito. Foi uma sintonia logo de cara. Uhum. E eu tenho uma formação de biólogo também, além de engenheiro agrônomo. Então, primeiro eu estudei, vamos dizer, a ciência básica da biologia, e depois eu fui buscar a ciência aplicada na agronomia. E nesse combinado entre ciência básica e aplicada, casou muito bem o tema de sustentabilidade em pecuária. Então, eu sempre tive esse interesse e busquei a minha formação, a minha qualificação e os projetos que me interessavam mais nessa linha de pesquisa. Nessa época, de 2005 a 2006, enquanto pesquisador lá de Andradina, eu tive uma capacitação, um treinamento aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, onde eu trabalho hoje, com o Dr. Odo Primavesi, que ele foi um dos pioneiros. Houve um pequeno grupo no Brasil que começou com esses estudos de metano e de sustentabilidade no final dos anos 1999, 2000, e o Odo foi um dos precursores desse grupo inicial. Então, eu tive a oportunidade de ser uma das últimas pessoas treinadas por ele antes dele se aposentar. E nem imaginava na época que um dia seria pesquisador aqui da Embrapa, mas desde aquele período eu tenho me dedicado ao estudo de metano, especificamente a quantificação do metano e das estratégias que a gente pode adotar para manipular essa fermentação, para compensar as emissões. Então, meu foco de pesquisa é bastante no metano. Uhum. E aí, como lá no começo, quais eram as metodologias que eram usadas para essa quantificação? Que eu imagino que isso tenha evoluído bastante também ao longo do tempo. Como é que era no começo lá e como é que isso evoluiu? Pois na verdade, as metodologias elas evoluem, mas a gente precisa usar metodologias consistentes com os grupos internacionais, para que a gente não seja questionado sobre a metodologia. Então, isso foi uma decisão feliz desse grupo pioneiro de receber capacitação, principalmente dos Estados Unidos, da Europa, da Nova Zelândia, sobre as técnicas usadas já nesses outros países. Então, especificamente do metano, a técnica se chama o gás traçador hexafluoreto de enxofre, o SF6. Então, essa técnica ela foi desenvolvida por um americano, pelo Patrick Zimmerman, tem uma patente sobre essa metodologia, e de 1993, é bem antiga. Mas ela foi adaptada para estudos em pecuária nesses anos 2000, no final dos anos 99. E aí esse grupo já trouxe essa metodologia para o Brasil, e o Odo, junto com o aluno da professora Thelma de Jabuticabal, fizeram pequenas adaptações para as nossas condições brasileiras. Tropicais. Tropicais. Natural que
o animal Nelore é um animal enérgico, né? Ele tem um temperamento forte, a gente precisa de equipamentos robustos para fazer a coleta. Então foram pequenos ajustes, mas o conceito da técnica ele é exatamente o mesmo da patente usada em 1999, 2000 até hoje. Então alguns avanços ocorreram, mas o conceito principal se manteve, o que facilita muito quando a gente vai comentar um dado. Olha, eu coletei um dado de metano usando o SF6. Todo mundo já sabe o que é. Já é um padrão. Já é um padrão. Então, você não é questionado quanto à metodologia. Passa-se a dar mais atenção ao resultado, ao seu tratamento, à sua análise estatística, ao seu delineamento. Então, supera, né, a etapa da metodologia. Mas a metodologia evolui. E, curiosamente, esse mesmo grupo americano, do Pat Zimmerman, eles desenvolveram um sistema mais automatizado, que é chamado a marca é GreenFeed, né? O coxo se chama GreenFeed, e ele faz uma medição spot, que é uma medição pontual. Quer dizer, quando o animal visita o sistema deles, durante o dia, várias vezes ao dia, aquela amostra de metano é coletada. E você tem algoritmos matemáticos para integrar a curva de emissão diária, considerando vários pontos de coleta durante o dia. É diferente do SF6, que o animal carrega um equipamento coletor 24 horas por dia. Então, aquela amostra, ela representa 24 horas. O sistema do GreenFeed, ele faz medidas pontuais ao longo do dia e ali se integra essa emissão para você chegar ao valor de 24 horas. Então, são tecnologias diferentes, mas cada uma com o seu propósito atende muito bem essa estimativa. Bacana. E sempre focado também muito no componente animal, né? Além do componente animal, você também se envolve com estudos na parte mais sistêmica de relação disso com o sequestro em diferentes sistemas. Como é que está o avanço desse tipo de estudo aí? Sim, isso é fundamental. Eu sempre digo que a emissão é um lado da moeda. O outro lado é a produção. Porque é muito fácil a gente pensar, por exemplo, numa vaca vazia, uma vaca de corte vazia que não dá bezerro. É a pior emissão que tem. Ela emite e não produz nada. Então, se eu conseguir ter um bezerro por ano, que seria o máximo da minha eficiência, eu estou relativizando aquela emissão como um produto. Pode ser carne, pode ser leite, bezerro, enfim, o que a gente quiser pensar. E quando a gente passa para essa ótica de produto, a gente tem que entender o sistema de produção. E o sistema de produção não é só metano. A gente tem muita emissão, por exemplo, de óxido nitroso, que é um gás também bastante potente, cuja fonte principal da pecuária é manejo de fezes e urina, principalmente urina. E também nos sistemas mais intensivos, quando você aduba com nitrogênio um pasto, ali você tem alguma perda na forma de óxido nitroso. Para avaliar o óxido nitroso, esse grupo também trouxe metodologia internacional, para não ser questionado, que se chama câmara estática. Então, você pega, por exemplo, uma poça de urina, põe uma câmara em cima e, por alguns minutos, em períodos regulares, você coleta uma amostra daquilo e leva para o cromatógrafo. É uma metodologia padrão também. Mas o metano e o óxido nitroso são o lado ruim da história, que é só o lado da emissão. E o lado da remoção, que é super importante nos ambientes tropicais. Aí entrou a pesquisa de sequestro de carbono. Então, você tem diferentes formas de ter esse sequestro, de induzir o sequestro, e também formas de analisar. Também na quantificação do carbono, existem os métodos padrões de quantificação do carbono elementar, por exemplo. Mas existe uma grande evolução para entender se esse carbono, como é que ele está fixado na matéria orgânica, se ele é mais lábil, menos lábil. Existem grupos estudando diferentes formas de você fazer essa análise a campo, que também é muito difícil. Então, houve uma evolução. Mas com toda essa evolução metodológica, a gente hoje tem condições de calcular o que se fala que é o balanço de carbono, que é uma conta muito simples de mais e menos, é aquilo que se emite menos aquilo que se sequestra. E ali você tem esse indicador da sustentabilidade do sistema de produção, de novo, sempre relacionado com a produção de carne, de leite, de bezerro, seja lá do que for. Não, bacana. E essa é uma linha de estudo que é bastante complexa, né, Alexandre? Ela envolve bastante
efeitos ambientais, enfim, e realmente não é uma conta simples de ser feita. Mas hoje, em termos de eficiência de sequestro, uma visão sistêmica, você acha que a gente tem condição de dizer que uma pecuária, por exemplo, a pasto, bem feita, com tecnologia e conhecimento, ela já tem um balanço positivo de carbono? Você acha que a gente tem dados já para aferir isso e conseguir trabalhar em números? Como é que está a ciência à luz disso? De fato, se a gente pensar no tamanho do Brasil e no tamanho de sistemas de produção, vamos pegar extremos: um boi criado em pastagem nativa do Pampa versus um boi de braquiária do Cerrado versus um boi de palma na Caatinga. É completamente diferente. E o sistema de produção é muito diferente. Então, a gente não tem todos esses sistemas analisados profundamente. Então, a gente optou, isso foi um marco importante do ano de 2011, quando a Embrapa e outras instituições constituíram a Rede PECOS, que se chamava Pecuária Sustentável, Pecuária de Sucesso. Ela era uma rede com mais de 300 pesquisadores do Brasil e do exterior. Quem foi o principal financiador dessa rede foi a Embrapa, com dinheiro federal, e nós aqui na Pecuária Sudeste lideramos a rede, a colega Patrícia Anchão, que foi a líder dessa rede. A rede tinha um conceito muito legal, que era estudar sistemas representativos dos 6 biomas brasileiros, que é exatamente esse exemplo que eu dei. Então, a gente escolheu uma mata nativa ou uma vegetação nativa daquela região como referência, uma pastagem degradada, um sistema ruim como uma referência negativa, e algum outro sistema que adotasse tecnologias de eficiência de produção para que a gente pudesse ter uma terceira medida ali. Alguns sistemas, como nós aqui na Mata Atlântica, transição com o Cerrado, a gente avaliou vários sistemas representativos da região. Então, com esses estudos, que vieram desde 2011 até 2017, a gente meio que traçou um baseline. Olha, pastagem de cerrado na braquiária com gado Nelore, a emissão é tanto. Se você tiver uma intensificação dessa pastagem, com um bom manejo, evitando sobrepastejo, fazendo correção de solo, eventualmente algum tipo de rotatividade, você tem um potencial de sequestro de carbono tal e a sua emissão é tal. Então, a gente tem alguns balanços calculados. E esses balanços iniciais calculados, eles indicam que se você intensificar, não tem um número só, mas vamos dizer, entre 2 e 3 unidades animais por hectare, e você fizer um bom manejo de pasto, você consegue compensar as emissões, que seria o tal do carbono neutro. Né? Isso só com o sistema base de pasto? Só com o sistema base de pasto. Por quê? Você tendo 2 a 3 UAs, o pasto é de boa qualidade. Então, o pasto de boa qualidade ele tem um perfil de fermentação melhor no rumen também, tem menos fibra, mais fração digestível, a fermentação é melhor. O fato é que o animal come mais, porque a pastagem é boa. Então, ele vai comer mais, talvez ele imita até um pouco mais, porque ele está comendo muito, mas ele cresce proporcionalmente mais. E você tem a chance de encurtar o ciclo de produção. Exato. Então, você pode poupar 6 meses, 1 ano de ciclo de produção, porque você teve uma produção um pouco mais intensiva. E nesse ciclo de pastejo rotacionado, o potencial de sequestro de carbono no solo é muito grande, a ponto de você conseguir neutralizar essas 2 ou 3 UAs. O sistema radicular e a própria fisiologia da planta. Exatamente. É importante a gente destacar que sequestro de carbono no solo não é uma coisa infinita. Os tipos de solo são diferentes, os tipos de manejo são diferentes, mas existe uma certa capacidade de acúmulo de carbono ali naquele solo. Não dá para você ficar acumulando para sempre. Por isso que as diferentes estratégias de mitigação, por exemplo, uma suplementação. Você, suplementando o animal, você tira o componente de emissão, diminui um pouco o componente de emissão. E tira um pouco da pressão da compensação, talvez esticando um pouco o prazo para uma compensação efetiva ao longo de muitos anos. Porque a limitação é física, né, de você acumular carbono no solo. Então, a ciência ainda tem bastante a estudar, mas os nossos resultados comprovam isso, estão publicados em revistas boas, internacionais, que foram revisadas, né, por nossos pares internacionais. Então, a comunidade científica
tem aceitado os nossos resultados. Sempre existe muita questão, né, muita dúvida, mas pelo fato de serem aprovadas as publicações nessas revistas de impacto, é um aceite da comunidade científica. O que é fundamental para a gente poder ter argumentação política, né? A gente vai para um evento como a COP e a gente tem elementos científicos, evidências, e a ciência ela é neutra. Não é? Se a gente tivesse encontrado resultados desfavoráveis, a gente também teria publicado. Então, realmente existem sistemas cujo potencial de sequestro de carbono é muito menor. Nem todos são um potencial absurdo. E a gente tem que quantificar tudo isso e tem que dizer de uma forma isenta. Porque essa ciência gerada com essas informações, ela pode subsidiar políticas públicas, como o ABC+, pode subsidiar uma negociação internacional, como a COP26. Então, a gente utiliza muito da publicação científica como uma ferramenta de credibilidade daqueles resultados, daquela argumentação que o Brasil leva para discutir com os seus concorrentes e a comunidade internacional. Muito bom, e além disso também demonstra todo o potencial que a atividade tem, né, para todos os atores que estão envolvidos, né, desde empresas ao setor público e ao próprio produtor rural, para ter confiança também no caminho, né, das evoluções tecnológicas que estão vindo e no potencial que se entrega, né, para o atingimento dos compromissos e para realmente o apoio à sustentabilidade. Então, tendo esse número, essas publicações e esse potencial quantificado, isso ajuda muito a até mesmo engajar, né, no processo todos os atores que estão em volta desse compromisso, né, desse desafio que é a melhoria contínua na pecuária. Então, certeza é muito bacana. E aí, conectando, Alexandre, até com um tema que você trouxe, né, da própria política pública e dos compromissos que são assumidos, e trouxe a própria ideia da COP, né, que é a Conferência das Nações Unidas, né, se respeita à mudança do clima. Como é que você viu no ano passado, né, o evento e os passos dados durante a COP em termos de compromisso? Qual foi a sua avaliação do evento? Eu não participei, né, presencialmente da COP, mas eu fiquei como backup técnico aqui e dos negociadores, do pessoal da Embrapa que estava lá, do Ministério da Agricultura. Então, eu fui bastante consultado naquela semana e nos horários mais inadequados, né? Porque 6 horas para frente em Glasgow e a gente aqui e tal, mas enfim, nessa hora não tem hora para nada, né? Você está totalmente imerso para atender as demandas, porque a discussão é muito rápida, muito intensa. E o saldo que, na minha visão, e acho que muitos colegas compartilham dessa visão, é que foi um saldo positivo. Eu penso que o Brasil saiu mais forte da COP do que entrou. Porque a gente, né, é questionado, tem uma série de indicadores aí de desmatamento, de queimadas e tal, e a pecuária acaba levando de raspão muito dessas discussões. E o fato da gente aceitar, por exemplo, né, anuir ao pacto do metano, foi um pacto ousado, né? Você reduzir globalmente 30% das emissões de metano não é uma coisa simples para ser alcançada. Mas o país, assinando esse pacto, ele está sinalizando, olha, eu faço parte do problema, mas eu quero também fazer parte da solução. E eu estou disposto a fazer isso junto com esses 100 e tantos países que assinaram. Ao aderir a esse pacto, a gente também tem acesso, por exemplo, aos financiamentos verdes que virão para apoiar a adoção das tecnologias necessárias para chegar nesses 30%. Se a gente virasse as costas para o pacto, a gente também não acessaria esses recursos. Então, eu vejo como uma sinalização muito positiva do Brasil. Não é simples, a gente tem um baita desafio para fazer em casa, acho que todos os países têm, e a imagem do país ficou melhor. Mas a gente precisa de entregas, né? Porque a gente não pode só ficar na promessa. Então, existe um grupo de discussão, acho que é liderado pelo Ministério da Agricultura, que está discutindo isso, lógico, com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque juntos a gente precisa botar em prática as nossas ações para honrar esse pacto. E um pouco do começo do que você falou, do engajamento. A ciência, ela tem elementos para dizer que faça um bom manejo de pasto que você vai estar removendo carbono do solo.
Mas como que a ciência sozinha não cumpre esse pacto? A gente precisa do setor produtivo, e um setor produtivo engajado, usando tecnologias baseadas em ciência. Não pode ter achismo, tem que ser bastante pragmático, né? Porque a gente vai ter que provar para o NFCCC que nós tomamos medidas, que as ações foram implementadas no campo e que a gente alcançou um X de remoção de metano. De maneira concreta, né? De maneira concreta, de maneira mensurável, reportável, verificável, com transparência, e tem que ser baseado em ciência. Então, a ciência, junto com o setor produtivo, tem que andar juntos nisso para a gente poder honrar esse compromisso. Não, bacana. Realmente o desafio é grande. Aqui a gente costuma falar que a pastagem é a maior cultura agrícola do Brasil, né? Se você pegar em termos de dispersão e tamanho de área, né, a gente fala muito nas culturas agrícolas, mas a gente acaba esquecendo de incluir a pastagem como uma cultura, por mais que a gente saiba que várias vezes ela acaba sendo não tratada dessa forma, mas o potencial que a gente tem, tanto de tecnificação, né, de aumento de produtividade e, por consequência, né, de sequestro de carbono e de avanço de sustentabilidade, ela já credencia a pastagem como realmente uma grande carta na manga aí da vida do Brasil e da nossa pecuária. Como é que você vê a participação das pastagens em termos de colaboração para a gente atingir essas metas e compromissos? É fundamental, não tem jeito, Gustavo. A pastagem é o grande trunfo dos sistemas de produção tropicais, né? As pastagens de forma geral. Eu acho que existe aí uma estatística de que realmente, eu acho que a braquiária é a cultura mais plantada em área contínua do mundo. Do mundo, sim. Eu acho que a gente pode até procurar essa fonte, mas eu acho que isso é verdade. E intuitivamente a gente concorda com isso. Então, as pastagens, elas têm esse papel fundamental, e a gente tem, vamos dizer, a faca e o queijo na mão, porque no Brasil, pastagem cresce o ano inteiro. É totalmente diferente de um sistema de produção temperado. E por isso que a gente alcança esses potenciais de sequestro de carbono. Se a gente pensar numa pastagem bem manejada, numa latitude baixa, não vamos pegar extremos subtropicais, vamos pegar uma pastagem tropical, a gente consegue fazer quanto? 14, 15, 16 ciclos de pastejo eficientes, né, ao longo de 12 meses. Então, a cada ciclo de desfolha e crescimento, onde as raízes morrem, depositam carbono e crescem de novo, e você repõe a fertilidade, faz um manejo adequado, minimiza o desperdício, que a gente sabe que acontece no pastejo, então não permite a degradação, mantém a cultura da pastagem como cultura produtiva, a gente está nesse ciclo virtuoso de oferecer para o animal qualidade boa, oferecer quantidade boa para que a gente tenha lotação significativa e oferecer sequestro de carbono. E a pastagem, uma boa pastagem, o manejo de pastagem, ele talvez seja o conjunto de tecnologias mais democráticos para o produtor adotar. Porque, se você pensar num aditivo que reduz metano e tal, quanto do nosso rebanho é suplementado a ponto de você ter condições de colocar um aditivo? Sim. É uma tecnologia importante, sem dúvida. Mas muito mais democrática e adotável é um bom manejo de pasto, com todas as cultivares que a gente tem por aí no mercado. Cada uma com a sua. Está falando de um ajuste fino em uma questão que tem um ajuste ainda bem grande a ser feito, né? Então, acho que é mais ou menos a ótica por aí, né? Sim, acho que essa analogia é excelente. Depois que você estiver fazendo um monte de coisa bem feita, escolhendo a sua forrageira adequada para o seu bioma, para a sua região, para o seu manejo, tendo intimidade com o manejo dessa planta, fazendo o manejo adequado, depois sendo eficiente em reprodução, sendo eficiente em sanidade, aí você vai buscar esse refinamento, essa cereja no bolo, esse acabamento, que é um aditivo específico aqui, uma suplementação específica ali. Então, a gente tem que ir adotando a tecnologia conforme a gente se sente confortável em utilizá-la, né? Se você chegar para um produtor que não faz nada e querer adotar pastejo rotacionado, irrigado, com aditivo, suplementação, inseminação artificial em tempo fixo, não sei o quê, você mata o cara, você quebra o cara, né? Então, você tem que ir adotando. Aqui no projeto do balde cheio aqui da Pecuária Sudeste, tem um conceito muito interessante, que é o conceito da caixa de marchas do carro de câmbio manual. Você nunca sai em quinta marcha, você sai sempre em primeira.
Quando você está confortável com aquela primeira marcha, você passa para a segunda. Está confortável, avança para a terceira. Né? Foi para a quarta, opa, deixa eu dar uma reduzida aqui, reduzo para a terceira. Depois eu avanço até chegar na quinta. É assim que a adoção... Trabalho sequencial, né? Trabalho sequencial, reconhecendo a capacidade do produtor, né, de adotar essa tecnologia, a aptidão da região, a aptidão da propriedade. Tem uma série de fatores que a gente precisa olhar para saber qual a marcha ideal para aquele momento daquela propriedade. E avançando com cautela, mas sempre em frente, na adoção da tecnologia, para a gente buscar eficiência de produção. Se a gente mirar na eficiência, a gente acerta na sustentabilidade também. Não, com certeza. E até aproveitando aí, né, um abraço para a turma, né, do Balde Cheio, que faz um grande trabalho aí também, então, e para todos aí lembrar. Alexandre, para a gente tentar amarrar um pouquinho, né, de tudo que está acontecendo e tendo um olhar para frente, se a gente te perguntasse o que você vê como tendência, né, no assunto sustentabilidade e eficiência da pecuária, como é que você enxerga a pecuária na próxima década, considerando todos esses aspectos que a gente falou aqui? Eu aproveito e deixo um gancho até para você também trazer para o nosso amigo produtor aí que é engajado, que vai atrás de informação, um pouquinho de informação sobre a reunião da SBZ, que eu acho que vai ser uma grande oportunidade aí também. Sim, Gustavo, eu acho que a gente tem um caminho pela frente na próxima década de talvez ganhar escala na adoção de tecnologias pela pecuária. Se a gente olhar os últimos 10 anos, a gente vê avanços muito significativos para a pecuária. Sim. E isso foi resultado de uma pecuária empresarial, de uma visão técnica, né, de bons técnicos no campo. Tem excelentes empresas de consultoria no campo, tem muita pesquisa boa feita, e isso transformou, né, a pecuária na última década, e essa tendência tem que seguir nessa próxima década para a gente ganhar mais escala. Porque, como a gente comentou, o Pacto do Metano, 30% de emissão, ele é execuível numa propriedade que adota a tecnologia. Mas como eu faço isso para o país inteiro? Sim. E não são todos os produtores que têm que entrar nesse circuito. A gente tem todo um aspecto social da pecuária que talvez seja injusto a gente esperar que um pequeno produtor adote as tecnologias de mitigação de metano, porque ele tem outras demandas principais, ele está na subsistência ali, ele está vendendo praticamente o café para produzir, para ter o almoço, ou crescendo um pouco na produção familiar dele, porque é aquilo que ele consegue fazer. Esse cara não deveria ser pressionado para alcançar metas de mitigação, mas essa pressão tem que cair na pecuária empresarial, porque também é a pecuária empresarial que está conectada com os frigoríficos e conectada com os grandes mercados exigentes que querem a pecuária de baixo carbono. Então, é um arranjo que a gente vai observar nessa década de intensificação, né? O mercado ele vai ser cada vez mais exigente, não é só para sustentabilidade, terão outros aspectos, como antibióticos, segurança do alimento, bem-estar animal, tudo isso vai aumentando a régua da pecuária. E toda essa discussão, a gente sempre tem, né, fóruns científicos, técnicos científicos para discutir. A gente está com uma oportunidade esse ano, em 2022, na última semana de julho, de 25 a 29 de julho, vai acontecer a reunião presencial da Sociedade Brasileira de Zootecnia. E é uma reunião que a gente vai discutir todos esses temas de uma forma científica e técnica. Até o tema, né, da nossa reunião é ciência e prática juntas para produzir alimentos no ambiente tropical. De novo, a ciência e a prática têm que caminhar juntos. Né? Tem que estar de mão dada, sem dúvida. Tem que estar de mão dadas. Então, o produtor, o aluno, o técnico que queira ouvir, né, participar dessa discussão para se atualizar sobre os assuntos de intensificação, de eficiência e sustentabilidade, é nosso convidado para participar da SBZ em Campinas. Muito bom, muito bem. Então, até pegando esse gancho da sua última colocação, acho que uma outra analogia interessante é pensar como se fosse num transatlântico, né? Ele demora para pegar velocidade, que é mais ou menos um reflexo do que é a nossa pecuária, que é muito diversa ainda por si só, não só pela questão dos biomas, mas pela própria diversidade, né, dos sistemas de produção e dos produtores. Mas uma vez que a gente começa a acelerar e ganhar tração, naturalmente eu vejo uma próxima década de avanços cada vez mais rápidos, né? Então faz todo sentido que o mercado vai fazer a sua pressão por isso, mas o próprio produtor que
já vem, né, se engajando no aspecto de tecnologia, ele já vê resultados melhores, né, com a adoção racional, né, dessa tecnologia, com maior produtividade. Isso vai continuar acontecendo, obviamente, numa fração, né, da produção no começo, mas é um caminho sem volta, né? Acho que é uma demanda natural e esse caminho vai continuar acontecendo. Eu concordo com você, acho que essa analogia é boa. A gente tem uma demanda global, né, por proteína animal crescente, a gente não sabe até onde vai essa demanda, mas se existe a demanda, o Brasil tem condição de atender a uma boa parte dessa demanda com os seus sistemas de produção a pasto. Lógico que a gente vai usar coprodutos de diferentes agroindústrias, temos uma indústria muito forte de soja e milho. Então, a gente tem uma série de fatores positivos, né, para que a nossa pecuária realmente seja um transatlântico, andando no rumo certo e adotando, né, as tecnologias adequadas para que ele não seja um transatlântico olhando para frente e derrubando o óleo para trás. Sim. Então, a nossa produção, hoje, a visão da pecuária empresarial, ela é muito mais para o lado da sustentabilidade do que era 30 anos atrás. A gente não tinha todo esse conhecimento antes. Hoje a gente tem. Então, a gente adota, né, esse conhecimento para que a nossa trajetória seja positiva e que a gente possa atender a expectativa do mercado global, a expectativa dos produtores brasileiros, né, da economia nacional como um todo. Isso aí. Alexandre, grande prazer falar contigo mais uma vez, sempre bate-papo cheio de aprendizado e muita informação e boa troca de dados, enfim, de visões. Quero te agradecer, deixar um abraço para todos aí da Embrapa e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, que é de realmente importância ímpar aí para que a gente possa continuar avançando em direção a mais informação, né, e consolidação da pecuária como um fator realmente que vai nos ajudar nesse processo cada vez mais e da boa pecuária nesse contexto. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu também agradeço a Barenbrug aí pela oportunidade e sucesso para todos os ouvintes aí desse programa. É isso aí. Obrigado, até a próxima.